Que a sabedoria do Espírito do Senhor esteja sobre mim, sobre você, neste momento, e os nossos olhos espirituais e entendimento sejam abertos para que aquilo que vem de Deus entre em nosso ser e possamos colocar em prática em nossa vida. Eu vou tentar fazer um resumo, porque este é um estudo muito amplo e produz muita discussão, entendimento divergente. Mas a verdade é que a palavra do Senhor ela é concisa, ela é específica. Só que para entender não basta apenas estudos humanos, tem que ter unção, discernimento espiritual, mesmo porque a letra mata. O que vivifica é o espírito. Então, tem coisas ocultas na palavra do Senhor, tem mistérios dentro das Santas Escrituras que, por mais estudo humano que se tenha, não conseguirá discernir, porque tem coisas que só mesmo o Espírito de Deus que revela. E ele revela quem ele quer, da maneira que ele quer, do jeito dele. Porque tudo é de Deus, veio dele, é para ele e é por ele. Eis uma pergunta que muitos fazem: onde está ou estava a mulher que Caim casou-se? Vamos lá, Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra, aquela sequência toda que você lê, Deus falou pela palavra, Deus mandou pela palavra, Deus mandou que houvesse tudo, haja luz e assim todas as outras coisas, céus. Deus foi falando e conforme o dito de Deus foi feito. Lá em Gênesis 1, 26, olha uma coisa antes, o 24. E disse Deus: produz a terra, a alma vivente e todos os tipos de animais que têm vida na terra. Deus fez, no 26, e Deus fez as bestas feras, tudo foi feito por Deus. Deus fez, tudo foi feito por Deus através da palavra. No 26, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre todos os peixes, tudo que há. E Deus criou, e criou Deus, no 27, o homem. Este homem aqui não é o sexo masculino, é o ser humano. Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus fez. Eu acredito que esse homem aqui foi também pela palavra. Deus mandou que existisse alguém igual a ele, ou seja, aparência, imagem, retrato. Então, esse ser humano aqui, o homem e a mulher, ele tinha aparência similar à de Deus. Então, esse homem aqui, essa criação aqui, é o homem natural. Tudo que Deus falou é o homem normal, o ser humano normal, o ser humano natural. E Deus abençoou e deu domínio sobre tudo, mandou frutificar, multiplicar, encher a terra e que todas as outras coisas sujeitassem-se a este homem natural. O homem tem poder para mandar em tudo, o homem natural aqui. E disse Deus. Olha uma coisa interessante aqui que muita gente não para analisar. No 29, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre toda a terra, e toda erva, a árvore que dê fruto, dê semente, ser-vos-á por mantimento. Ou seja, este homem natural, este ser humano natural, o homem e mulher, Deus não colocou nenhuma imposição que comece ou não comece. Pelo contrário, Deus disse o quê? Tudo que dá semente, tudo que frutifique, coma. Deus liberou.
Este é o ser humano natural, o homem natural. Já lá no capítulo 2, veja algo diferente. Na terra do Éden, é diferente da terra que Deus produziu cá na primeira criação, pela palavra, que Deus mandou que as águas se separasse, surgisse uma porção seca, que botou o nome de terra. Nessa terra aqui, do capítulo 2, que é a terra do Éden, já é diferente. Já diz que o quê? A terra tinha erva que não tinha nascido ainda, não tinha sido produzido. E no vapor das águas do rio que subia ali, daquela terra do Éden, Deus criou o homem. Deus formou o homem. Um cuidado. Esse aqui é o homem espiritual. É o homem feito pela mão de Deus, o Adão feito pela mão de Deus, o ser humano espiritual. E Deus fez nessa terra do Éden, plantou um jardim com a mão dele. Aqui toda a criação do capítulo 2 é feita pela mão de Deus. Deus é algo estritamente do mundo divergente ou diferente do primeira criação, que é a criação natural, o ser humano natural. O capítulo 2 é o ser humano espiritual, é o ser espiritual feito pela mão de Deus. E Deus pegou este homem e colocou no jardim, plantou este jardim e deu a ordem para não comer este homem espiritual, porque aonde ele estava, o lugar secreto de Deus, o lugar onde o mal lutava para entrar. Então, este ser espiritual, este homem espiritual, este Adão espiritual tinha a responsabilidade de obedecer unicamente a Deus e não desobedecer. E Deus deu a ordem a este homem para não comer daquela árvore que está no meio do jardim. Eu não quero mais enfatizar aqui, senão vai ficar muito longo. Quando Caim errou, o que aconteceu? Quando Caim pecou, matou o irmão. Ele saiu. Quando Adão e Eva pecaram aqui, que Deus fez a Eva da costela de Adão e colocou para tomar conta junto com Adão, aqui a sabedoria de Adão, esse Adão aqui era tão semelhante a Deus que ele se transportava. Ele que deu nome a cada coisa que existe na terra. Tudo foi este Adão espiritual, este que tinha a essência de Deus, que tinha a mente de Deus, que tinha a pureza de Deus, que tinha Deus por completo dentro dele. Então ele nomeou tudo, ele fazia tudo. E quando este Adão e esta Eva, este varão, este varoa espiritual pecaram, eles não tiveram mais o direito de ficar no jardim. Então, ele foi tirado do jardim, mas eles continuaram na terra do Éden. Saíram do jardim e continuaram na terra do Éden. E tão somente quando Caim e Abel nasceram, que Caim matou Abel, ele não ficou na terra do Éden. Ele foi tirado, expulso da terra como um fugitivo, como um vagabundo, e foi para onde? Para a terra de Nod, a terra natural, do ser humano natural, a terra que Deus tinha feito no primeiro capítulo. E quando ele chegou lá, ele encontrou a mulher, que é um ser humano natural, porque Caim, quando pecou, Caim, quando matou o irmão, ele perdeu a visão espiritual, perdeu o compromisso com Deus, ele saiu totalmente da presença de Deus, por isso que ele ficou fugitivo e vagabundo na terra. Ele perdeu a essência, ele perdeu a comunhão, ele perdeu a intimidade, ele perdeu a coinonia com Deus. Então ele se tornou um ser humano natural. E pior, porque quando Adão pecou, a maldição caiu também na terra natural. Não foi só para ele
que o pecado atingiu somente a ele, atingiu também a terra natural. Então, a partir dali, a terra, o que é que Deus disse? A terra começou a produzir espinho, abolho, e tudo ficou diferente. E por isso o medo de Caim, ele sabia que tinha gente na terra. O medo de Caim, aquele que me encontrar vai me matar. E Deus disse o quê? Botou um sinal nele, porque ninguém podia fazer coisíssima alguma com Caim. Quem tocasse em Caim seria condenado à morte. Então, aqui está, eu vou parar aqui, não vai ficar muito longo, porque isso dá um tremendo podcast, mas a palavra do Senhor é verdadeira. Há duas criações, o homem natural que é feito, a criação natural que é feito através da palavra e haja, e no segundo capítulo é a criação espiritual feita pela mão de Deus. O homem espiritual ele tem compromisso, tem responsabilidade, ele não pode seguir os intuitos dele, mas ouvir estritamente a voz de Deus. Seguir estritamente o que Deus tem para ele, a ordem de Deus, porque se a gente parar de obedecer o ser espiritual, o homem espiritual, quem tem compromisso com Deus, deixar de obedecer a Deus, o inimigo lança sua seta e devora. Entender aonde Caim achou a esposa dele? O ser humano natural, feito por a criação de Deus. Errais não conhecer a Escritura e o poder de Deus.